Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Já peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, vídeos novos toda semana. Eu sou o Leandro, diretor da Leard Alphaville. Eu estou aqui com a Ana Juraski, arquiteta, parceira aqui da nossa imobiliária. E hoje esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior que a gente fez falando sobre a compra de terrenos para a construção de residências unifamiliares. Perfeito. Se você não viu esse vídeo, você pode clicar no card aqui em cima e ter acesso a esse vídeo inicial. E a gente parou o vídeo, né, Ana, entrando na questão da execução da obra. Exato. Então, o cliente já passou por toda aquela jornada de escolha de terreno, definição do projeto, aprovação do projeto junto ao condomínio e à prefeitura, e está chegando aquela hora tão esperada, que é colocar a mão na massa e começar a construir. Mas pelo que você estava me falando, não é tão simples, porque existem inclusive maneiras, né, de se construir Vários sistemas construtivos. Então eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que são os sistemas construtivos, como que o mercado brasileiro é hoje, e se você puder dar uma pincelada também nos pontos positivos e negativos de cada um deles. Perfeito. Não, perfeito. Muito obrigada novamente por estar aqui. E hoje o assunto vai ser bem legal, porque a gente vai abordar o direto à mão na massa, né? Sim. Esse momento ele é um momento muito esperado pelo cliente desde a compra do terreno. Então eu acho que falar sobre isso e clarear o cliente em alguns pontos desse aspecto, ele vai deixar os clientes que acompanham mais tranquilos e mais informados também, porque hoje a informação vale dinheiro, né? Então, primeira coisa, falando sobre sistemas construtivos, são dezenas, né? Mas quais são os mais indicados para esse tipo de obra? Uma casa residencial unifamiliar? Perfeito. De alto padrão. O que você elencaria como os principais? Legal. Os mais comuns, vamos colocar assim, os que estão mais à frente do mercado é a alvenaria convencional, que é o sistema normal que todo mundo conhece, fechamento com tijolo, chapisco, reboco. E hoje o mercado está sendo aquecido pelo sistema construtivo steel frame, que é o sistema hoje que eu tenho uma bagagem de 5 anos, então a gente vai conseguir falar bastante sobre ele, né? Dentre esse sistema, tem também outros. Por exemplo, existem casas, não sei se você sabe, mas casas que são construídas de isopor. É colocado uma malha de ferro e vem blocos de isopor e concretado. Então, existem infinitos sistemas, casas com bloco ecológico, então tudo tem vários, e aí o cliente precisa sentar e analisar realmente o que faz mais sentido para ele. Eu acho que a gente escolhendo a alvenaria convencional e o steel frame hoje, pode ser? Pode ser. Comentar? Proporcionalmente falando, o que você acha que representa no mercado aí de construção de casas, aproximadamente? Assim, de longe, chutando bem tranquilamente, 90% é alvenaria convencional. É um dado estatístico, né? O sistema construtivo steel frame, que é a construção a seco, a construção limpa, tem sustentabilidade, tem vários pontos que a gente vai citar daqui a pouco, ele acaba sendo algo que é apenas de 2 a 3% aproximadamente da construção brasileira. Então legal, então você elencou aí o alvenaria e o steel frame como os principais. Sim. De longe, você falou que a alvenaria é pelo menos 90%, eu diria que aqui, pelo menos onde eu tenho conhecimento, é até mais. Sim. É bem raro a gente ver casas de steel frame, e eu acho que um papel do arquiteto e também do corretor como vendedor é sempre educar o cliente para que o cliente possa tomar as suas decisões. E eu vejo falar muito pouco do steel frame, então não sei se é um preconceito, se é uma coisa do brasileiro ser muito resistente à mudança. E eu já vi até uma certa ignorância ou falta de conhecimento, né? Falar que fica mais bonito, de clientes. Às vezes vai num imóvel que é steel frame e bate na parede e fala, não, mas esse imóvel é oco. Não, esse imóvel não é aquela construção sólida, aquela parede larga, igual as construções mais antigas. Sim. Então eu queria que você entrasse um pouco nessa parte de elencar quais são as vantagens e as desvantagens comparando esses dois. Não, perfeito. Existe realmente essa falta de conhecimento. Falo com certeza que o Brasil está bem atrasado nessa questão de tecnologia construtiva, porque para quem não sabe, o sistema steel frame, né? Ele é uma estrutura que vem pré-montada. Ela vem de fábrica. Exemplo, terminamos o projeto de arquitetura,
nós vamos fazer o projeto estrutural com uma pessoa especialista em steel frame, ela vai fazer o projeto estrutural, esse projeto vai para uma fábrica e ele é fabricado, essa casa ela é fabricada como uma indústria mesmo. Aí ela vem em partes e ela é vem... mais ou menos montada, falando isso, num português bem claro. Exatamente isso, na verdade. Ela vem toda desmontada, cada parede, vamos colocar aqui um exemplo, né? Cada parede é uma letra e cada peça é, por exemplo, a parede A é a A1, A2, A3, A4, a viga B. Interessante, né? É bem diferente, é um Lego realmente humano, né? Um Lego em forma de casa. Então, essa falta de conhecimento, né, pra gente não falar ignorância mesmo das pessoas que não conhecem o sistema e julgam ele pela capa, por fazer barulho, quando bate na parede. Me explique quando que você para numa parede e fica batendo nela, tipo, dando soco na parede. E aí a pessoa também cai numa ilusão de ver os filmes dos Estados Unidos, onde as pessoas são empurradas e caem para dentro da casa. Existem todas essas objeções, né? Isso, na verdade, é uma falta de clareza, de conhecer mesmo o sistema. Não é a mesma coisa o steel frame desse sistema que a gente está falando, que a pessoa afunda na parede. Legal. Quando ela afunda é drywall. E aqui vem toda uma... Como isso já vem pré-moldado, fabricado, eu imagino que uma das vantagens, em comparação à tradicional, seria o tempo de execução de uma obra. Então vamos pegar aí como exemplo, para a gente ter um parâmetro, né? Uhum. Uma casa padrão aqui em Alphaville, que seria uma casa de 400 metros quadrados de área útil, sendo 2 pavimentos. Tá. O que você imagina de prazo de construção, tanto em um como em outro, para a gente tentar ter uma ideia aí do que... Perfeito. Olha, eu sempre trago como base, assim, o sistema construtivo convencional, dependendo da pessoa que vai construir, quantas pessoas tem na obra, tem variáveis, né? Mas a gente pode colocar de 1 ano e meio a 2 anos de construção. Uma casa... Padrão, 400 metros quadrados. E o sistema construtivo, o steel frame, a gente pode reduzir a metade do tempo. Assim, a grosso modo. Então, pode ser menos ainda. Eu conheço pessoas que fazem menos tempo ainda, já vi, e é possível, já acompanhei uma casa do início ao fim de 350 metros quadrados que foi levantada, coberta e começado o acabamento em 2 meses. Eu já vi, com os meus próprios olhos. Então vamos lá. Então a gente falando aí da construção convencional, a gente pode colocar para o cliente que ultrapassar daquela fase inicial de documentação, aprovação, que a gente falou em 6 meses, pode colocar em 1 ano e meio de construção. Sim. Então a gente está falando aí numa jornada de 2 anos. Sim. Que são 2 anos que a pessoa vai ter que morar num outro local e durante esses 2 anos injetando dinheiro na obra, né? Pagando mão de obra, material e tudo mais. Enquanto do steel frame você vai reduzir isso daí para mais ou menos metade. Então para mais ou menos... Coloca uns 8 meses. Um ano e pouco. Uma outra curiosidade que eu tenho, né? Como funciona a aplicação desse dinheiro na obra, né? Porque às vezes o cara fala, eu vou gastar... Primeiro, o que você... A grosso modo, tá? Eu sei que varia muito de acabamento e tudo mais. Hoje, qual que é uma média, um número aproximado de valor por metro quadrado para se construir uma casa? Você tem mais ou menos uma... Tem uma noção, mas tudo depende de quem vai, aonde você vai escolher. Só para a gente ter como parâmetro aqui... Claro. Dos 2 sistemas também, porque muda. Pode ser. Bastante. Não, mas vamos falar de alvenaria. Vamos falar de alvenaria. Okay. Então, é variável, né? Você pode partir ali de um piso de 2.000, 2.500 metros quadrados. Sim. E pode chegar aí a 4, 5. Isso já com acabamento e... Então, a gente costuma precificar a casa na casa branca, que é a casa sem acabamento. Por quê? Aqui eles falam cinza. É? É que o Rio Grande do Sul fala casa branca, né? Cinza, que é só no cimento, né? Que eles falam, né? Sem os acabamentos. Não, perdão. A casa branca por conta do sistema steel frame, tá? Realmente é a casa branca mesmo. E aí, a casa, só para receber o acabamento, tem essa precificação de 2.500, 3.000. Tá, vamos arredondar para 3.000 para ficar uma conta redonda. Então a gente tá falando R$3.000. 400 metros quadrados de área construída, a gente tá falando num investimento de R$1.200.000. Exato. Como normalmente que é feito o desembolso desse dinheiro? O cliente tem necessariamente que já ter esse dinheiro todo na mão para começar a obra? Ou esse dinheiro ele é mais ou menos dividido ao longo ele desse pode 1 ano e ser. meio de construção? Não, assim, se a gente for olhar
analisar criticamente, ele é por etapa. A obra, você não precisa de 1.200.000 reais para construir a casa, sendo que ela vai ter um processo, né, de construção. Então, você divide isso por etapa. Uma casa de alvenaria tem as porcentagens, né? Por exemplo, 30% na fundação, sei lá, vamos colocar uma média, tá? Não é regra o que eu tô falando. Mas 30% na fundação, 40% na parte de levantamento e fechamento, elétrica e hidráulica. E o restante é acabamento, sabe? Tem esse peso. E aí, vamos trazer um exemplo aqui, por exemplo, quando a pessoa ela tem um montante e ela decide trazer, por exemplo, um consórcio, uma coisa para agregar, esses locais que fornecem esse dinheiro, que trazem esse dinheiro, o crédito, ele mesmo avalia etapa por etapa. Então ele libera o dinheiro aos poucos. É mais ou menos da mesma forma. Eu acho que isso já dá muita clareza, né? Não precisa ter 1.200.000 para você fazer a casa. Eu acho que você separando por etapas, você vai injetando dinheiro por etapas e até fazendo aquele dinheiro trabalhar para você, né? Legal, isso é importante. Aí, para efeito de comparação, então a gente falou aí na faixa de 3 mil reais o metro quadrado para fazer alvenaria. Se a gente for passar para o steel frame, muda muito esse valor? Porque eu sei que dentro desse valor de 3 mil reais o metro quadrado, tem a parte de material e tem a parte de mão de obra que não é pouco. A parte de mão de obra pesa bastante. E na minha cabeça, fazendo conta aqui, quando você diminui o prazo da obra, você também diminui o valor investido na mão de obra. Ou não? Não? Não, por quê? Vamos de métricas, né? Eu falei que 90% da construção é alvenaria. E 3% é o steel frame. Então você consegue imaginar como a mão de obra de steel frame é mais escassa. Então é mais cara. A mão de obra acaba sendo mais cara do que o padrão, do que o normal. Legal. Então o que você imaginaria de metro quadrado por cima, fazer a casa parecida que você gasta 3 na alvenaria, quanto que você... Olha, vai variar, vai depender muito. O pós-pandemia foi muito ruim para esse mercado, porque o custo do aço galvanizado, que é o que é usado no steel frame... Que é a base, né? É a estrutura, o esqueleto da casa, né? Ele explodiu. Ele saiu de R$9 para R$17, para você ter uma ideia. Assim, praticamente dobrou. Praticamente dobrou o preço e ele só veio subindo com o decorrer do ano, né? Eu vim para São Paulo em 2020, a gente teve muitas obras em steel frame por conta da pandemia, as pessoas queriam sair de São Paulo direto. Queriam agilidade, às vezes, na construção. E isso acabou com que o preço do mercado de steel frame subiu também. Procura e oferta também, né? A balança. É isso que eu ia falar, oferta e demanda acaba fazendo subir o preço. Então, dentro do steel frame, a gente estipula um valor, talvez eu estou sendo até um pouco exagerada, tá? Mas pensando que é uma mão de obra mais escassa, você precisa de uma mão de obra de qualidade, que uma casa do mesmo padrão, no mesmo esquema, seria uma faixa de 3.500 a 4.000 o metro quadrado. Então, teoricamente, a gente está falando de 3.500 a 4.000, a gente está falando alguma coisa de 20 a 30% de diferença. Mas cara, depende. No valor. Então, de 20 a 30%... Então a gente está falando de uma casa de 1.200.000, a gente está falando que você vai gastar de 240 a 300 mil reais a mais, tá? Então realmente é um... É um bom valor. Não, é um bom valor. Mas assim... É um investimento mais alto. Agora, o que você vê de outras vantagens além do prazo? O prazo, infinitas, vamos lá. Sistema de steel frame. A casa, ela se mantém muito... A questão térmica dela é muito melhor. Uma casa muito mais arejada, o uso do ar-condicionado... Você vê como que a gente tem os nossos preconceitos, né? Eu pensei que fosse o contrário. Não. O ar-condicionado, o uso dele é muito menor do que num padrão convencional. Por quê? O sistema construtivo, até no próximo vídeo eu posso trazer um modelo, um esqueletinho que eu tenho, é o aço, e dentro desse aço ele é revestido de uma lã, de pétila, de vidro, depende do que for escolhido ali, né? Então vai ser colocada aquela lã e vai ser colocada uma placa. Tem vários tipos do sistema. O sistema construtivo steel frame, ele abrange várias áreas, mas vamos colocar um convencionalzão, assim. Placa USB de um lado, placa USB do outro, na parte interna gesso acartonado e na parte externa placa cimentícia, a grosso modo. Então, essa lã de dentro e essas placas, elas protegem a entrada de calor, né, da parte de fora e não deixa também sair o fresco de dentro de casa. Então é muito bem equilibrado. Existe também
no sistema construtivo, a parte externa, não é a pintura ali, a textura, Sim. ela é uma textura elastomérica, ela é uma textura que estica, porque o sistema pode trabalhar, né? Porque ele é aço, então ele expande e retorna. E com isso, essa textura elastomérica permite que o sistema respire, que saia o calor de dentro do sistema para fora e não entre o calor. Então isso é fantástico, é uma tecnologia incrível, entendeu? Isso é novidade para mim. E pensando nisso, um outro preconceito às vezes que a gente tem é com a acústica. É perfeita a acústica. Né? É A muito gente acha melhor. que por ser mais fino, tudo vai passar acústica, isso Não também é mais fino. Não é mais fino. Não? Não. Por exemplo, uma parede interna de 15 centímetros de alvenaria convencional vai ser de 15 centímetros também de steel frame. Então, acústica assim, não e é problema. Às vezes é até mais grosso, tá? Então, acústica não é De problema. maneira nenhuma, é até melhor por conta da E lã. uma outra coisa que parece simples, mas é que a gente pensa, por exemplo, você vai colocar um quadro, alguma coisa, Imagina. quando tem parede de drywall, eu sei porque eu já morei em apartamento que todas as paredes internas eram de drywall. Era complicado. Às vezes você ia pôr um quadro mais pesado, você tinha que comprar uma bucha especial. Isso. Então entrava nessa coisa. Essa questão acontece também no steel frame? Ela acontece, mas de uma forma muito menos do que O gesso drywall, normal. do que o drywall. Por quê? O sistema ele é composto por perfil, né, de steel, né? Então, cada 40 ou 60 centímetros tem o perfil de steel frame. E aí você tem que ter, claro, isso você precisa de uma pessoa que entenda ali do sistema, mas você consegue parafusar nesse perfil, né? Você vai encontrar o perfil e vai parafusar no perfil. Então, algo mais pesado você consegue fixar de uma forma, ali. Claro, pensada, mas sim. Outra dúvida que eu estava imaginando, acaba sendo uma construção mais leve? Sim. Bem mais Você leve. economiza muito mais na fundação. E isso que eu ia perguntar, sendo mais leve, a fundação ela tem uma... Sim. É uma fundação mais simples, menos profunda, alguma coisa do tipo? Você precisa, na verdade, só ter o profissional certo na sua mão. Por quê? Como é um sistema novo no Brasil, eu falo novo, ele já é antigo, mas ele é novo ainda para muitas pessoas. Quando você vai entregar um projeto arquitetônico para alguém, você especifica esse projeto em light steel frame. A pessoa não entende que o sistema é 10 vezes mais leve que a alvenaria, que não precisa de uma estrutura robusta. Eu já acompanhei obras que o engenheiro não quis fazer a casa com menos estrutura. Não existe, gente, pelo amor de Deus, vai construir uma casa de 500 metros quadrados aqui, tem que ter. Ele colocou uma viga de 60 centímetros na garagem, não tinha necessidade, sabe? O projeto em si, o projeto arquitetônico, ele muda por se a construção for em steel frame? Então a pessoa pode fazer todo o projeto com você e lá na frente, no final, ter essa conversa com você para entender vantagens e desvantagens e aí sim decidir se vai fazer antes do projeto de uma maneira ou de outra. Essa decisão precisa ser tomada, né? Do projeto que aí muda a executivo. fundação, essas... Porque vai mudar bastante coisa. Por exemplo, no steel frame, quando eu vou fazer o forro, né, o pé direito da casa, do piso até o forro, eu preciso deixar um pouquinho mais do que o convencional. Tem alguns detalhes. Vou fazer toda ela de steel frame, então você tem a escada. Se o cliente quer uma escada mais detalhada, com um acabamento diferente, aquelas escadas vazadas, a gente precisa analisar como isso vai ser feito. Como onde vai ser suportado. Porque ele tem um pouco de algumas limitações em alguns pontos que a gente precisa realmente analisar e ver se vai fazer sentido, né? Mas antes do projeto executivo, definindo, já tá tudo certo, vai embora pra frente, é o mesmo projeto, não, é alguns detalhes, alguma coisa ou outra que tem que ajustar. Legal. Então, voltando aí à jornada do cliente, que é a nossa ideia, né? Então, o cliente que está pensando em construir, ele tem que estar preparado aí para passar por uma jornada aí de 1 a 2 anos. Sim. E dentro dessa jornada, tá bem assessorado e tem que tomar algumas decisões. Sim. Inclusive, bem pertinente, uma muito importante, eu acho que é como que eu vou construir, né? Eu acho que falta informação, né? Muito. No mercado, né? Bastante Normalmente, a pessoa que já foi para fora, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, ela tende a querer steel frame. Porque a casa é muito confortável. Muda muito. Faz bastante sentido. E pela facilidade de construção. Eu acho que o que pega um pouco, que é o que a pessoa sempre coloca em primeiro lugar, é o custo, né? A gente sempre tem essa coisa de vou fazer o barato pode sair caro. Mais barato. Mas você falou, barato pode sair caro. Outro ponto que pega muito, que eu escuto os clientes falando, é entrega da obra. Sim. Eu tenho um cliente agora que a gente vendeu para ele 2 lotes no Tamboré 10, que davam acho que 1.050 metros.
E aí depois ele comprou um lote do vizinho, ficou com praticamente 1.600 metros. Pegou uma arquiteta aqui que está super hypada, que fez um projeto show de bola, mas fez só o projeto em interiores, indicou uma construtora. Ou seja, dinheiro não é problema. Perfeito. Estou com outro cliente que a gente vendeu um terreno no Alfa Zero, de 1.300 metros. Fez o projeto, João Armentano, contratou uma super construtora de São Paulo. Perfeito. Tá gastando Algumas milhas. mais que uma dezena de milhões para construir a casa. Os dois estão com problema na entrega da obra. Então, assim, você vê que é uma coisa comum, que às vezes nem você contratando o melhor do Brasil, os melhores, pagando, colocando gente na obra. Por que tem esse... Olha, eu acho que é algo assim, é algo bem complexo de falar, porque a gente pode, talvez, ofender algumas pessoas, Sim. né? Mas, imprevisto sempre acontece, tá? Ainda mais em obra, entrega de material, entrega de pisos, principalmente casas de alto padrão que a gente pode... Isso, que são casas, as duas são casas de mais de 1.000 metros de construção. Então, assim, são projetos Então, você imagina grandiosos. a quantidade de material que isso vem. Eu tive esse problema numa obra que eu faço, que ela é bem menor, mas não tão pequena, de 500 metros quadrados, em Nova Odessa. A gente estava instalando porcelanato e aí chegou no momento que faltou porcelanato. E era para ter vindo tudo certo, era para ter vindo tudo corretamente. E aquele porcelanato, ele levava 120 dias úteis pra chegar. É um absurdo, né? Então, porque é um porcelanato especial, é um porcelanato diferente, não é o que tem na loja, é um que a cliente viu na loja, um monstruário, vem de Santa Catarina, então tem intempéries de tempo. Aí a chuva, aí vem, por exemplo, época de chuva, agora é dezembro, janeiro, fevereiro, é uma época terrível para construção civil, porque chove todos os santos dias. E se você está em início de obra, isso atrasa muito a obra. Eu acho que o que falta muito nas pessoas, no mercado, é a comunicação. Você entende? Porque, por exemplo, se existe um cronograma de obra, porque uma obra nesse porte, ela não tem como ela não tem um cronograma bem estabelecido. Exatamente. Quando se atrasa uma coisa, vai atrasar o final de obra. Atrasa, não tem o que fazer. A não ser que você consiga encaixar, mas para você encaixar você tem que ter uma mão de obra extra. Porque daí a pessoa que estava dentro daquele cronograma, ela tem que continuar nele e vai vir outra de fora terminar o atraso. Então eu acho que realmente falta clareza e comunicação para o cliente. Eu sei que muitas vezes o cliente também tem sua culpa, né? Porque depois que começa o projeto, ele quer fazer adaptações, quer mudar, que às vezes uma coisa para ele é simples, tira essa parte daqui e coloca ali. Exato. E não é tão simples. E daí atrasa o cronograma. Então, por exemplo, assim, cliente, você quer fazer isso? Eu quero. Então vamos sentar aqui, ó. Vamos ver o que vai impactar. É simples. Por isso que eu falo que é um pouco de comunicação mesmo com o cliente, sabe? Então tá, cliente, olha, aconteceu um imprevisto lá com o fornecedor do piso que você escolheu. Você sabe que ele é um piso especial, né? Um piso de 1,20 por 1,20, ou ele é um piso de 2 por 2. Você colocou tudo travertino romano no chão, então a gente precisa de uma grande quantidade, 800 metros de travertino romano. E tem que ser no mesmo padrão e... A tonalidade mudou, então tem que existir essa comunicação, sabe? E eu sinto, né, que eu converso com os clientes, que principalmente aquela parte do final da obra, né, é super estressante, porque a pessoa já está cansada, já está com a obra atrasada, já está pensando em mudar. Se ele está morando de aluguel, o proprietário já está pressionando ele, a conta bancária dele já está lá embaixo. Então, assim, realmente é um conjunto de fatores que deixa a pessoa muito estressada. Então, se o arquiteto, o gestor da obra não tiver muito envolvido e souber conduzir, e saber conduzir isso... Tem que ter jogo de cintura. Porque assim, imprevisto, gente... O sonho acaba virando um pesadelo, né? E eu vou te falar que 90% das pessoas que você conversa, a pessoa fala, é um pesadelo. Sempre. A marcenaria, todo mundo me fala. A marcenaria, chegando na marcenaria, a marcenaria atrasou, veio errado, foi montar o armário e quebrou a bancada. Ou, enfim, coisas bizarras, né? A medição na obra da marcenaria não deu certo, agora mudou todo o projeto, vai demorar mais para entregar aquela parte. Acontece de tudo. Então, assim, eu acho que preparar o cliente para viver esse momento, ele é a parte mais importante, né? Porque a construção em si, ela pode acontecer dezenas de... E assim, absurdo.
A construtora pode ser a melhor do Brasil, mas não tem mão de obra melhor do Brasil para toda a construtora. Não tem. Um tapa o buraco do outro. Ainda mais agora que a gente teve esse aquecimento de mercado, tudo, a gente percebeu que mão de obra estava bem desafiador. Eu passei por esse processo, né? Não foi de construção nova, mas foi de um retrofit total que eu fiz na minha casa. E eu passei por todos esses altos e baixos, estresse e atrasos. Então, hoje em dia, eu dou muito mais valor quando eu vejo aquela casa acabada, decorada, muitas vezes mobiliada. E eu sinto isso, o cliente às vezes ele entra numa casa que está maravilhosa e ele não dá tanto valor para aquele conjunto de obra final. Ele pensa na cabeça de que, mas a casa tem 400 metros, então se eu comprar um terreno e pagar R$3.000 o metro quadrado da construção, a casa vai sair X para mim. Mas falta de contabilizar a saúde mental, o casamento inteiro, o prazo para construção e até os neurônios queimados, né? Porque para ficar aquela casa bonita, tem... É uma conta muito básica, porque olha, se você falou agora, né? A casa pronta e a casa para começar. Só faz a conta do aluguel para ele, de 2 anos. Não estou advogando a favor da casa pronta. Exato. Eu acho que tudo tem o seu... Depende muito do objetivo do cliente, do momento de vida. Eu tenho esse sonho de construir uma casa do zero. Porque aí você fala, puta, eu vou fazer tudo do meu jeito, eu vou acompanhar. Eu acho que é uma experiência que muitas vezes vale a pena passar. Vale. Eu que sou do mercado, é uma coisa que eu quero fazer, uma casa para mim, para minha família. Mas eu acho legal a gente ter esse bate-papo, que é para o cliente realmente estar ciente, né? Preparado e ciente, né? Agora a gente falou bastante de construção do zero, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida a mais, pode colocar as perguntas aqui, a Ana vai ter todo o prazer em responder. No final do vídeo a gente vai deixar o Instagram dela. Se você quiser fazer consulta, se estiver comprando um terreno, ela pode te acompanhar, pode fazer essa pré-venda, pré-compra, né, na verdade, que é muito importante para o cliente. Então ela está aqui para isso. Isso é um serviço, né, que ela presta, eu acho importantíssimo. E a gente vai abordar num próximo vídeo um outro tipo de situação, que é a situação que eu passei, que é do retrofit. Retrofit completo, de fachada, o que vale mais a pena? Por quê, né? Acho que vocês sabem que a minha expertise é Alphaville e Tamboré. A Alphaville teve seu início ali no final da década de 70. E a maioria dos condomínios eles surgiram década de 80 e década de 90. Isso posto, a grande maioria dos imóveis tem aí na faixa de 20 a 40 anos. Então, são imóveis já com a sua idade. A arquitetura já modernizou muito. Já mudou muito. Então cai muito naquela questão também do cliente, ele achou uma casa na localização que ele quer, que tem, no geral, uma estrutura que ele quer, mas aquela casa tem que ser renovada. O cliente entra na casa e fala, nossa, estou me sentindo na casa da minha avó, aqui é tudo de madeira, eu queria trocar. E aí também entra o trabalho da arquiteta, porque o cliente ele quer ter uma ideia de quanto que eu vou gastar, quanto tempo eu vou demorar para fazer essa reforma, vai valorizar, não vai? Então, esse assunto a gente vai tratar no próximo vídeo. Muito bom. O que você acha? Vai ser fantástico, porque, na verdade, são duas vertentes distintas. Né? Uma construção do zero é completamente o oposto de um retrofit, mas duas que, bem planejadas e bem executadas, conseguem atingir um sucesso, sabe? No final, consegue atingir a expectativa do cliente, né? Então, eu acho que vai ser bem pertinente e que a galera assista, né, essa sequência, porque eu acho que até vai ser importante para decidir, será que eu compro uma casa, um terreno, uma casa? Vai cobrir essa dúvida, porque sempre tem essa dúvida, né? Compra um terreno e construo, compra uma casa para reforma, ou já compra uma casa pronta e paga um pouquinho mais, né? Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, vamos encerrar por aqui esse bate-papo de hoje sobre a parte de execução de obra do zero, né? Então, mais uma vez, na descrição aqui a gente vai deixar o link do vídeo anterior, se você quiser assistir a sequência. Instagram da Leard e da Ana aqui embaixo do vídeo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada novamente por estar aqui. Obrigado. E fico à disposição, se tiver alguma dúvida, é só chamar lá no direct. Legal, por hoje é só. Obrigada.